Fala galera, eu sou Marcelo Scuti da Harmonia Espaço Musical. Estamos aqui com a professora Leia e com a Giovanna Stoher, psicóloga, professora de inglês, para que a gente possa fazer um podcast sobre música, voz cantada em inglês. Então vou apresentar para vocês a professora Leia. Prazer, bom dia. Esse é o nosso primeiro episódio, Voz em Harmonia, né? É um projeto novo aí da Escola Harmonia Espaço Musical. E a gente está muito feliz aí em receber a nossa aluna, né? Aluna de canto, psicóloga e professora de inglês. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo convite. Estou super empolgada de estar aqui, de ter essa conversa com vocês sobre 3 assuntos que eu gosto muito, né? Que é psicologia, inglês e música. Então, bom dia aí para todo mundo e obrigada pelo convite. Então, tá. Bom, o que a gente vai fazer aqui, Giovanna, a gente vai tirar algumas dúvidas que são recorrentes de alunos e de pessoas mesmo que querem cantar em inglês e tem, assim, às vezes, algumas dificuldades em fazer com que com que fique fluido, né? E que fique agradável, principalmente para quem vai ouvir. Às vezes até para ela mesmo, né? Ela vai se ouvir cantando em inglês, ou às vezes tem pessoa que tem medo de crítica, né? Ah, não, tal pessoa fala inglês e vai me criticar porque eu tô falando inglês numa música e será que tá certo? Então, assim, existem alguns mitos, né? Algumas verdades. Um primeiro mito é o mito da pronúncia perfeita. Aí eu preciso te perguntar, é preciso ter um sotaque perfeito para cantar em inglês, na sua opinião? Eu acho que, na realidade, não existe sotaque perfeito, né? Muitas vezes as pessoas, elas têm esse objetivo de, eu quero falar inglês, eu quero cantar em inglês sem sotaque. Não existe sem sotaque, né? Primeiro que quando a pessoa diz isso, ela tá supondo que é possível você falar sem sotaque. Todo mundo tem sotaque. Se você nasceu nos Estados Unidos, você tem sotaque. Se você é brasileiro, você vai ter um sotaque. E também parte dessa premissa de que ter sotaque é uma coisa ruim. E não é, né? Então, para você poder cantar bem inglês, você precisa minimamente ser entendido, né? Então, claro que a pessoa precisa se familiarizar com os fonemas, com o idioma, mas ela não precisa ter como objetivo ter um sotaque perfeito, primeiro porque isso não é possível, não existe sotaque perfeito, não existe falar sem sotaque, e isso não é necessário, né? Na música, o que é mais importante não é necessariamente você pronunciar todas as palavras, mas sim você comunicar as emoções ali, o core emocional daquela música que você está performando. E para isso, a pessoa não precisa ter o sotaque perfeito, muitas vezes ela não precisa sequer ser fluente naquele idioma, né? Então eu diria quem que... tem problema de sotaque é só ir pro Texas, né? Você não entende nada do que eles falam, porque eles falam tudo mascado, né? E assim, dentro do ambiente, assim, você está cantando, de repente você erra a pronúncia de uma palavra. Esse é um medo meu. Esse é um... né? A gente até já conversou sobre isso. Sim. O medo de errar a pronúncia, né? Meu Deus do céu. Olha, eu diria que... mesmo a pessoa que tem um sotaque bem carregado, vamos imaginar lá um texano, né, ou uma pessoa lá do interior da Inglaterra, mesmo quando a pessoa tem um sotaque bem carregado, é possível de entender ela. Se você é um falante nativo de inglês, você está interagindo com outra pessoa que tem um sotaque carregado, você vai entender o que ela está dizendo, né? Claro que nós, por sermos brasileiros, se eu estou falando com um indiano, por exemplo, né, que eles são famosos por ter um sotaque carregado, eu vou ter uma certa dificuldade, mas é porque não é a minha língua mãe, né? Não é a língua que eu domino. Então, a gente precisa ter uma certa experiência para compreender uma variedade de sotaques, mas se você está cantando em inglês, de repente com um sotaque carregado, independente de qual seja, é muito pouco provável que você não vai ser entendido, né? Sim. Então, eu acho que esse é um medo muito mais, assim, de uma certa cobrança mesmo, né? De que eu preciso pronunciar perfeitamente, eu preciso cantar com o sotaque perfeito, eu preciso cantar exatamente assim como o artista ali que gravou a música. Então tem muito mais a ver com isso do que realmente a possibilidade de você não ser compreendido. Até porque aqui no Brasil, se a gente for ver o número de pessoas que falam inglês, assim, 5% da população, talvez menos do que isso, né? Até dentro disso entra a questão ali do Naldo, né? A pronúncia. Perfeito. Ele é um exemplo. O que você tem a falar sobre a pronúncia do Naldo? Porque, por exemplo, ele só canta, ele vai. Eu até dei uma analisada assim, em questão de pronúncia. Algumas coisas não pareciam erradas, mas
soa estranho. E isso é uma das coisas que me trava, às vezes, na hora de cantar em inglês. Porque é o medo de soar estranho, de ser julgada, né? Sim. E aí apareceu ele cantando. Vamos falar sobre o Naldo, porque na realidade, quando vocês me convidaram, foi uma das primeiras coisas que eu pensei. Eu lembrei do vídeo dele que viralizou. Sim. O vídeo, eu vou dar minha opinião sobre o vídeo do Naldo, que eu não sei se vocês vão concordar. Quando viralizou o vídeo dele, tava todo mundo, né? Ele virou motivo de chacota, né? Enfim. Eu vou dizer pra vocês que a pronúncia dele no vídeo tá boa. Ele tá cantando bem em inglês, ele é perfeitamente compreensível. Se eu me concentrar somente na parte do inglês, em relação à técnica vocal, você vai poder dizer melhor. Mas em relação ao inglês, ele tá cantando bem. Só que aqui no Brasil, eu não sei o que acontece, mas eu acho que a gente tem uma criticidade muito grande, tanto em relação às outras pessoas, e claro que isso vai se refletir em relação a nós mesmos. Então, o vídeo do Naldo viralizou, mas assim, se você for ver a parte do inglês, tá bom, gente. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas quando eu ouvi, eu fiquei, gente, por que tá todo mundo rindo dele? Ele tá cantando bem, as palavras, tá enunciando bem. Foi uma música do Bruno Mars que ele falou, né? A única coisa é que quando ele foi falar That's What I Like, ele colocou um it no final que não tem. Então ele falou That's What I Like It, That's What I Like It. Então ele botou um it ali que não existe na letra original, mas tirando isso, a pronúncia dele tava boa. Só que imagina que você é uma pessoa que quer cantar inglês e você vê esse vídeo e você vê a reação das pessoas a esse vídeo. Que tipo de incentivo isso te dá? Que tipo de encorajamento você vai sentir de pensar que ele, que é um cantor profissional, que ele deve estar bem assistido aí, ele teve essa reação. E imagina em você que às vezes está ali por conta, né, tentando aprender meio que sozinho, querendo cantar inglês. Então eu acho que o vídeo do Naldo pra mim é muito emblemático do porquê que tantas pessoas têm medo de cantar em inglês. Porque na realidade foi uma reação pra mim muito desproporcional. Ele não tava cantando mal, ele não tava enunciando as palavras de maneira errada, muito pelo contrário, ele tava cantando bem bonitinho, né? Só que as pessoas têm essa expectativa de que não, ele tem que soar igualzinho o Bruno Mars, que nasceu e cresceu nos Estados Unidos, né? Nesse caso, entra a parte da técnica vocal, né? Análise em técnica vocal. Por exemplo, quando eu ouvi ele cantando, ele é brasileiro, ele canta na língua portuguesa, né? Então, é questão de encaixe vocal ali. É questão de memória muscular, memória de ajuste. O português, ele é muito carregado. Sim. A língua portuguesa, ela é uma língua pesada. Então, os ajustes, geralmente, a predominância maior é de peito, a voz fica mais carregada. E no inglês, a ressonância é diferente, é mais leve, as vogais elas são engolidas, elas soam de forma diferente, elas soam de forma mais leve. Então, automaticamente, quando alguém que tem uma configuração ali instalada nela, uma memória muscular de anos, não está adaptada a cantar naquele tipo de idioma, vai soar estranho no início. E, infelizmente, pra gente que é criado, às vezes, numa cultura de cantar em português 10, 15 anos, quando você começa a cantar em inglês, as primeiras vezes vai soar muito estranho. Por quê? Porque a sua configuração, o seu ajuste vocal é pro português. E o português, ele soa totalmente diferente do inglês. Então, isso não é só a questão, assim, de pronúncia, mas tem a questão técnica, de um ajuste técnico também, encaixe vocal, a forma que os articuladores estão configurados, tem toda essa questão também que a galera esqueceu de avaliar. E aí, infelizmente, ele acabou sofrendo, mas ainda bem que ele não liga pra isso. Mas é até interessante, porque talvez isso ajuda a entender por que ele soa estranho. Não é porque ele talvez não fale bem inglês. Eu não sei se ele fala ou não, né? Mas não é porque a pronúncia dele estava errada necessariamente, mas é só por conta dessa configuração que tem a ver com como que o inglês soa e como que o português soa, como que, né, o espanhol soa. Então, talvez essa estranheza que às vezes causa quando a gente escuta uma pessoa cantando inglês não tem a ver com, né, o quão bem ou o quão mal ela tá pronunciando, mas tem a ver mais com os ajustes Exatamente, porque técnicos. tem articuladores envolvidos, tem fluxo de ar envolvido, tem ressonância envolvida. E nem sempre a gente aprende isso, que
nem sempre toda vogal vai se encaixar no mesmo lugar. Nem sempre vai ser o mesmo comportamento de língua, nem sempre é o mesmo comportamento de maxilar, movimento de lábios. Então, a galera esquece dessa parte técnica, né? De encaixe, enfim, de como o corpo responde a uma nova configuração, a um novo estilo de música. Então, essa parte foi bem legal. Próximo. Mas tem uma coisa assim que eu vejo, quando a pessoa canta e ela expressa uma emoção maior naquele canto, a gente entende assim que a pessoa fica muito mais, como é que eu vou te dizer assim, o público gosta mais e deixa de olhar para outras coisas. Então, assim, na sua opinião, Giovana, como psicóloga, a emoção na hora de cantar, que você também é cantora, ela supera essa questão da pronúncia? Você cantar com emoção facilita na hora de cantar em inglês? Eu acredito que sim. Se a gente for pensar, quais são os profissionais que precisam se preocupar com ter uma boa pronúncia, enunciar as palavras, ter uma boa dicção? Se você é professor, se você é jornalista, se você é político, se você é algum tipo de comunicador, é claro que você tem que ter essa preocupação com a dicção, né? Se você é cantor, a tua preocupação, na minha opinião, claro, não que você precisa negligenciar esse aspecto, mas a tua preocupação tem que ser na expressão, né? E muitas vezes, se for uma queda de braço, a expressão acaba ganhando, pelo menos quando se trata de canto. Se eu for pensar, eu vou dar 2 exemplos de 2 cantores que eles são famosos, inclusive nos Estados Unidos, por terem uma péssima dicção. O primeiro é o Ed Vedder, né, o vocalista do Pearl Jam, e a outra é a Ariana Grande, que é a estrela pop. Assim, eles, se você for ouvir, não dá pra entender nada do que eles estão cantando, então eles não têm essa preocupação com a enunciação, mas eles são muito bem sucedidos nos seus respectivos gêneros, porque eles comunicam emoção. Então eles são muito bons em conseguir passar seja uma agressividade ou seja uma leveza. Então, eu tô trazendo esses exemplos porque eu acho que é isso. A emoção, ela precisa ser priorizada no canto e, às vezes, se isso tiver um custo para a pronúncia, no caso do inglês, eu não vejo problema. Porque, na maioria dos casos, como eu falei, mesmo que você pronuncie com um sotaque, você vai conseguir ser entendido. Você não está cantando para um público estadunidense, inglês, você está cantando para um público brasileiro. Então, na realidade, a gente escuta músicas em inglês sem entender a letra aqui no Brasil. E nem por isso a gente deixa de gostar delas, nem por isso a gente deixa de entender o que aquela música está querendo dizer, né, em termos de emoção. Então, eu acho que sim, a emoção ela deve ser priorizada. E se isso tiver um custo para a pronúncia, eu, pelo menos, não vejo problema se você tá, pelo menos, cantando. Se você é um cantor e se você tá cantando para um público brasileiro. Se você tá cantando para um público estadunidense, talvez vai haver essa estranheza, né? Mas no contexto aqui do Brasil, eu não acho que isso é um problema. Eu, pelo menos, não vejo dessa forma. Mas mesmo quando você tá cantando nos Estados Unidos, se você tiver uma preocupação lógico, você não pode falar errado, né? Uma pronúncia errada tem que ser estudado, né? Na verdade, quem se propõe a cantar em inglês tem que, no mínimo, estudar a música, né? Não estudar inglês, estudar a música. Estudar a música, né? Perfeito. Mas, assim, nos Estados Unidos, a gente vê que se você cantar em inglês e for entendido e tiver com emoção, eles gostam mais, né? Eu tenho experiência disso, a gente tem bandas lá da MS América que tem lá, e que você vê que quando eles cantam com emoção, o público vai super junto com eles. Então, a emoção nesse fato, ele tá muito mais importante do que a pronúncia perfeita, do que se chama de pronúncia perfeita, né? Exatamente. Se você tá escutando uma música num idioma que você compreende e é uma música que traz essa emoção, perfeito. Mas você consegue se emocionar com uma música mesmo que você não entenda uma palavra do que está sendo dito, né? Porque a música, a letra é muito importante, claro, mas ela também transcende isso. Eu tava pensando por exemplo, eu gosto às vezes de escutar músicas em idiomas que eu não necessariamente falo, né? E eu gosto muito de ouvir
E eu consigo saber se o artista ele tá querendo expressar mais um sentimento de amor, ou um sentimento de frustração, né? Então isso é muito, muito mais importante, né? E o público, como você falou, valoriza muito mais isso do que você tá necessariamente pronunciando todas as palavras certinhos. E como você falou, para você cantar em inglês, você tem que estudar a música que você tá se propondo a cantar. Você não precisa estudar inglês, você não precisa ser fluente em inglês para cantar bem uma música em inglês para ser entendido, né? Então tem que ter, eu acho, nessa preocupação em pelo menos, né, entender ali mais ou menos como é que se pronuncia as palavras, entender qual que é o ritmo da música, e tem várias práticas que você pode fazer para chegar nisso, mas você não precisa ser fluente em inglês para poder cantar bem e comunicar a mensagem da música. E a mensagem da música não é só a letra, é o core emocional dela. Exatamente. Mesmo, né? Essas, assim, muita gente, que nem a Leia mesmo falou, eu tenho trava para cantar em inglês. Você como psicóloga, o que você recomendaria? Esquece um pouco o inglês, vamos falar da psicologia. Certo. Que tipo de exercício mental, que tipo de âncora a pessoa precisaria ter para poder se libertar dessa trava e cantar melhor em inglês? Certo. Eu acho que, primeiro de tudo, para muitas pessoas, cantar em inglês, ou só o inglês em si, não necessariamente o canto, mas o inglês está associado a experiências muito negativas, né? Então, para muitas pessoas, a ideia de falar ou cantar inglês traz terror, né? Então, pode ser que a pessoa tenha passado, às vezes, por experiências em sala de aula ou experiências no trabalho que deixaram um gosto muito amargo na boca. Então, para essas pessoas, a ideia de cantar em inglês não é algo que empolga, não é algo que traz, assim, nossa, que coisa bacana que eu vou fazer. Traz terror, traz, né, a possibilidade de você passar vergonha, né? O risco de você, às vezes, se frustrar. E eu acho que, talvez, primeiro de tudo, seria tentar criar associações mais positivas com o inglês. E eu acho que a música é uma das melhores formas de fazer isso, né? Porque a música é o contrário. A maioria das pessoas tem associações positivas com a música, né? Então, a música, para quem gosta de música, a música traz bem-estar, traz prazer, ou então traz a catarse, né? Quando você tá triste, escuta uma música triste. Então, para a grande maioria das pessoas, a música é universal e ela proporciona isso pra gente. Então, uma maneira seria de, talvez, primeiro num ambiente que seja mais privado, você não precisa ir direto para se expor, né, cantar na frente de várias pessoas, mas talvez começar em um ambiente que é mais privado, que você tem maior controle sobre, para você começar a experimentar. Então, ali você não tem plateia, não tem essa possibilidade de você ser julgado, ser criticado. Então, você pode começar com músicas que você gosta e realmente numa experimentação, assim, tentar cantar junto ali com a música, observar como que você reagiu, né? Quais foram os sentimentos ali, se você se sentiu confortável, se você ainda se sentiu meio travado. Mas eu acho que num primeiro momento seria realmente tentar criar experiências mais positivas com o inglês. A música é uma maneira de fazer isso, claro que existem outras, mas nesse sentido eu acho que a música ela pode ser justamente o antídoto para pessoas que talvez tenham tido uma experiência não muito legal com o inglês, ou que associam o inglês àquela tarefa impossível, aquela tarefa hercúlea. Então a música ela vem como uma forma de transformar esse processo em algo mais agradável, mais prazeroso, porque a música ela é um reforçador natural do comportamento, né? Então, quando você escuta a música, a consequência positiva ela vem na hora, ela vem direta, sem a necessidade de mediação ali de outras coisas e outras pessoas. Então, quando você associa o aprendizado de inglês com a música, você tá tornando esse processo, além de mais agradável, mais provável mesmo de que você se engaje nele. Porque se o inglês para você, ele é uma coisa que te assusta e te faz sentir medo, né, de ser julgado, você nunca vai se aproximar, ele vai ser sempre esse bicho de sete cabeças. Então, eu diria que o que a pessoa pode começar a fazer é isso, ir se aproximando aos poucos e experimentando, talvez primeiro num ambiente, né, mais controlado, e aos poucos, né, se ela sente essa vontade, de repente, em situações ali mais descontraídas, rodinha do violão com os amigos, karaokê, para depois ir para situações ali, talvez, em que ela vai realmente se apresentar quando ela estiver se sentindo mais à vontade. Outra coisa que eu vejo, assim, que é muito importante, quando você se apresenta ao vivo,
Você vai ter alguns pensamentos, mas você vai ter algumas críticas, mas você não vai ter julgamentos, porque aquilo ali passou. Quando você fica na rede social, né, a rede social que dá voz para todo mundo, então você cantou lá, deu o melhor de você para cantar aquela música, e daí vem uma pessoa, duas, e faz uma crítica terrível, né, às vezes sem muita base, e aquilo ali te leva muito para trás, né? Então, muitas vezes, o que você falou agora, né, o medo do julgamento, né, se a pessoa às vezes consegue se desprender desse medo do julgamento, né, ela consegue realmente evoluir, né, porque quem começou a estudar inglês, ou quem estuda inglês há muito tempo, sabe que um dia ele começou, né? E um dia ele começou falando errado, um dia ele começou trocando algumas palavras, algumas vogais. Então isso é normal também, né? Então se a pessoa tiver medo de todo mundo julgar, a opinião de todo mundo, também é difícil, né? É difícil evoluir, né? E eu acho que você falar inglês e você cantar são duas situações que têm em comum justamente a exposição, né? A gente também estava conversando sobre isso, como quando você canta, você tá vulnerável diante do público ali, né? Exatamente. E quando você fala em inglês, né, um idioma que às vezes você não domina, se você tá começando, você também, você tá numa situação que pra você é ameaçadora. Talvez a outra pessoa nem tá te julgando, às vezes ela não tá pensando nada de ruim de você, mas a gente tem essas experiências, né, de rede social, de ver outras pessoas sendo julgadas, ou então da gente julgar outras pessoas, né? Exatamente. Então, quando é a nossa vez de se expor, a gente leva essa bagagem junto com a gente, né? Exatamente. Nesse ponto, eu acho muito válido um acompanhamento de alguém que vai entender a sua dor, a sua queixa, agora falando como preparadora vocal, né? Como mentora vocal. O mentor, o professor, a pessoa que vai mentorear, que vai direcionar você nesse processo, ele entender a sua dor. Porque se você acaba sendo acompanhado por um mentor, às vezes, que não entende a sua dor, que aquilo dali é um trauma para você, ele vai vir com um nível de cobrança onde vai se tornar ainda mais doloroso para você, e aí você vai desistir, fazendo com que você desista, e é onde acontece muito dos alunos, tipo assim, não, eu não nasci para isso, não, eu não nasci para cantar em inglês, a minha voz não fica boa no inglês, então começa a surgir um monte de justificativas e desculpas, por quê? Porque às vezes a pessoa está com vontade, ela está aberta, mas o mentor dela, ele não entende a dor. Então, ele tem aquela metodologia e ele não abre mão da metodologia dele, né? Não, é dessa forma que tem que ser feito. Eu já passei pela experiência de ter tutores de inglês, e isso foi uma das coisas que me travou muito, não, você tá cantando com sotaque, não, aqui você tem, e eu, meu Deus do céu, e agora, o que eu faço? Assim como eu tive um acompanhamento um dia de uma professora, onde eu falei para ela, se abriu, e falou assim, tá, qual é a melhor forma? Ela me fez a pergunta certa, né? Qual seria a melhor forma, a forma mais leve que você acha que você vai conseguir aprender? Eu disse, como eu tenho uma configuração articulatória muito pesada, a vida inteira eu cantei música nacional, se eu olhar o movimento dos teus articuladores, como a tua língua, como os teus lábios estão posicionados e se comportando, eu acho que eu vou ficar com um pouquinho menos de insegurança. Ela cantou assim, ó, pra mim. Ela cantava lentamente, então ela se importou comigo. Sério, eu tirei 3 músicas internacionais em uma semana. Eu tinha que apresentar as 3 músicas em 20 dias. Eu nunca tinha cantado. Em 15 dias, eu decorei as músicas, mas ela se importou. Então, a importância do mentor se colocar no lugar daquela pessoa e entender que aquilo dali às vezes é um trauma, é um bloqueio, é uma experiência negativa que aquela pessoa passou, né? Como professor, ele tem o papel de entender se o aluno ele não está conseguindo fazer isso por uma falta de conhecimento, né, uma falta de repertório, ou se são outras questões que estão dificultando que o processo siga de uma maneira mais tranquila, né? Então, no teu caso, era isso. O teu problema não é que você não tinha capacidade articulatória, mas é porque você tava tendo uma experiência pela primeira vez, depois de ter tido experiências ruins com o inglês. Então, você não estava se sentindo tranquila para fazer essa experimentação. Exatamente, né? Porque o convívio com as pessoas era
era muito assim, nossa, você viu aquela pessoa que, nossa, a pronúncia é muito ruim, não gostei da voz daquela pessoa cantando, ai, tu pronunciou errado. E aí a convivência vai travando, opa, meu Deus do céu, eu não posso. Aí a gente se coloca num lugar de eu não posso errar, porque se eu errar, e eu lembro que no ensaio geral, quando eu fui cantar, o público sabia que eu não cantava inglês. E eu fui anunciada assim, e ela vai cantar 3 músicas em inglês. Vamos ver como isso vai ficar. Gente do céu. E a minha professora tava lá embaixo, assim, ó, na frente do palco, mexendo a boca dela pra mim. Nossa, foi libertador. Libertador. Mas porque o meu mentor, o meu tutor, ele entendeu a minha dor e a minha dificuldade. E aí eu consegui, performei, até performar, eu performei naquele dia. Que legal. E tá tudo ligado, de certa forma, a traumas, né? Se você é julgado de uma maneira ruim, ou se você sofreu uma crítica muito severa em alguma época, pode ser, às vezes, até que não tenha sido por conta do inglês, né? Certo. Mas tem muita gente que sofre críticas durante a vida. Isso aí transporta para a hora que você vai cantar, você fala, putz, se alguém me criticar, eu vou travar. Então, o inglês, muitas vezes, ele pode estar ligado, né, a essa questão de medo e julgamento de uma maneira muito forte, né? Sim, eu diria até que, provavelmente, se a pessoa ela tem muito medo, né, de falar inglês, ou de cantar inglês, provavelmente isso é uma coisa generalizada na vida dela. Provavelmente ela evita situações ameaçadoras, situações em que ela vai se expor, não só no inglês, ela provavelmente faz isso no trabalho, provavelmente faz isso na vida pessoal, nas relações dela, né? Eu tava pensando que esses cantores que vão, cantores profissionais, né, às vezes vão nesses shows de talentos, eles sempre falam a mesma coisa, eu canto desde os 3, 4 anos de idade. E isso não é uma coincidência, né? Se você, desde que você é criança, está sendo incentivado a desenvolver essa habilidade, tua família te aplaude, a tua comunidade gosta, você vai, vai no coral, vai não sei onde na igreja, então você tem toda uma comunidade que está organizada para incentivar essa habilidade, você não associa o canto com situações de vergonha, situações de risco. Você associa o canto com o prazer, com a expressão, com a criatividade, né? Agora, se você teve uma história de vida muito diferente disso, onde cantar, ou então, né, no caso aqui, falar inglês, foi associado muito a críticas, ou então você viu outras pessoas sendo muito criticadas por isso, é claro que você vai evitar situações em que você vai ter que fazer isso, porque para você isso é um risco, né? Sim. Tá, mas vamos pensar o seguinte, você quer cantar em inglês, mas você tem essas travas. Como psicóloga, Giovana, o que você indicaria para a pessoa tirar essas travas internas, fazer o quê? Que tipo de exercício fazer para tirar essas travas internas? Bom, eu acho que parte disso seria tentar entender, primeiro, se isso é uma trava que tem a ver exclusivamente com o inglês, com o canto inglês, ou se é uma coisa mais generalizada, como eu comentei. Nesses casos, a psicoterapia pode utilizar, né? Porque, como eu falei, é muito provável que essa pessoa evite esse tipo de situação em toda a vida dela, né? Ou então não, às vezes realmente experiências ruins especificamente com o inglês, né? Que produziram esse resultado hoje. Então, o que ela pode fazer? Uma vez que ela entendeu da onde que vem isso, eu acho que ela precisa criar novas experiências, né? No caso do inglês, ela pode, se ela teve experiências ruins antes, ela pode tentar fazer algo que ela ainda não tentou ainda. Por exemplo, ela teve experiências ruins em turma, talvez fazer algo particular seria algo que seria mais tranquilo para a pessoa se sentir mais à vontade. Ou então, se ela teve experiências de cantar que não foram tão legais, assim, acho que nesse caso talvez você poderia ajudar mais do que eu nessa resposta, mas eu acho que a pessoa ela precisa criar experiências que são diferentes daquelas que ela já teve, só que para isso ela vai precisar, às vezes, lidar com a vergonha, lidar com a frustração, estar disposto a lidar com isso, na realidade. Eu acho que essa é a grande questão, porque muitas pessoas, elas não estão no momento de vida que elas estão dispostas a passar por isso, e tá tudo bem. Mas se você tá nesse momento de vida, eu acho que você precisa criar experiências novas, pode ser com a música, pode ser de outras maneiras,
que sejam diferentes daquelas que você já teve. Eu diria que seria isso, tentar associar com coisas que você goste, né? Então, se você gosta de música, você pode ir pra música. Se você gosta de videogame, muitas pessoas aprendem muito inglês com videogame. Você pode ir pro videogame, pro Discord, né? Discussões online. Se você gosta de literatura, você pode ir pra literatura. Então, se você associar o inglês com coisas que pra você são mais reforçadoras, são mais positivas, eu acho que você tem uma chance maior de, aos poucos, isso é um processo relativamente lento, né? Aos poucos, ir se destravando e ir se sentindo mais à vontade. E eu acho que um dos motivos que as pessoas têm essas travas é justamente essa expectativa de que é um processo que vai ser linear, que não vai ter erro, que você vai sempre, né, como se fosse uma curva assim, sendo que a aprendizagem, ela não ocorre dessa maneira. Na grande maioria dos casos, ela não ocorre dessa maneira. Ela é por tentativas sucessivas e que você vai se aproximando daquele que é o teu objetivo. Exatamente. A constância, eu acho que é a constância e um ambiente seguro, né? Constância Perfeito. e um ambiente seguro, ter alguém ali onde você não tenha um medo de expor os seus bloqueios. Pronto. Me surgiu uma ideia aqui agora, Léa e Giovana, que eu acho que é interessante a gente tentar fazer um workshop sobre música e psicologia. Nossa, legal. Porque o que ocorre, né? Se a gente juntar hoje os alunos da harmonia de canto e a gente fizer um workshop falando sobre travas emocionais, não só para cantar em inglês, tem trava emocional para cantar em português também. Sim. Mas se a gente associar ou fizer uma parceria entre a escola de música e a psicoterapia, eu acredito que isso pode ter um grande ganho das pessoas. Primeiro, procurar mais por psicoterapia, porque eu sou super fã de psicoterapia. Acho que funciona, ajuda, destrava. Para quem quer cantar, porque o objetivo de muita gente que quer cantar é se divertir, é ter alguma coisa diferente. Sim. Daí a pessoa tem a trava, daí aquilo, em vez de virar um prazer, vira um problema. Sim, vira um fardo, né? Então, assim, essa questão do workshop, muitas vezes a gente podia organizar isso, chamar os alunos, chamar pessoas de fora, chamar pais de alunos, mães de alunos, porque se a pessoa olhar e ver que isso pode ser um problema para ela, um tratamento pode ser um negócio interessante, e não é um tratamento longo, né? É um tratamento relativamente curto, porque pode destravar, né? Eu acho que seria super legal, e eu acho que às vezes fazer isso em grupo, quando você compartilha, né, as tuas inseguranças, quais foram as experiências ruins que de repente você teve, você vai se surpreender como isso é uma coisa muito comum, né? Exatamente. Eu sempre falo para os alunos, quando eles entram dentro da sala de aula, eu sempre falo, 70% é você desbloquear o seu psicológico. Tá sendo generosa ainda com a porcentagem. Eu falo, a voz, ela é a porta de saída das suas emoções, né? Então, eu sempre deixo claro isso para os alunos, que a voz é a porta de saída das emoções dele. Então, a voz nada mais é do que o reflexo do que está acontecendo, às vezes, na sua cabeça. E a forma que você lida também com as situações da vida, com as experiências. A voz, ela reflete, a musculatura, ela vai refletir o seu estado emocional. Então, o canto vai mexer muito com as emoções. O canto mexe com as emoções, por quê? Tem um conteúdo, tem uma letra, e às vezes aquela letra te remete à experiência vivida. E isso vai refletir onde? Na sua voz. E aí, às vezes, a pessoa, ela chega na intenção de não vou deixar aparecer. Não quero me expor, mas eu quero aprender a cantar. Não tem como. Não tem como dissociar uma coisa da outra, não. né? Por quê? Porque as emoções, elas refletem na sua musculatura. É o resultado final. Então, a grande maioria dos alunos, quando não é a parte musical, a percepção musical que precisa ser desenvolvida, a parte técnica, a memória muscular, o ajuste, a consciência técnica, a pessoa chega ali com a queixa de, meu Deus, a minha voz é muito tensa, a minha voz é muito apertada, a minha voz é muito frouxa, eu não tenho volume de voz. Eu quero cantar com uma voz potente, mas não tem nada a ver com uma musculatura que está ali com falta de condicionamento ou que não consegue. Não sei o que acontece, que eu não tenho força, eu não, ou trava tudo. É psicológico. Então, com o acompanhamento, a gente vai destravando, quando vê,
né? A voz explode. Por quê? Destravou, desbloqueou e tá agora eu pulei para 100%. É 100% ligado ao cognitivo, como a pessoa reage diante às experiências da vida. Então, a voz, ela é uma porta de saída, ela é o reflexo das emoções. Quando a pessoa se expõe, pronto, os bloqueios vão embora, ela perde o medo, ela perde a vergonha e a voz brilha. Aí a voz brilha. Aí existe a possibilidade do quê? De desenvolver a musicalidade na essência. Né? Aí sim, aí vem um timbre, aí vem uma identidade, o que torna, às vezes, nossa, não vai ser aquele timbre, todo mundo pode cantar lindamente? Sim, todo mundo pode cantar lindamente, porque a música é a expressão da sua identidade, da sua essência. Então, o timbre pode ser que não soe assim profissional, meu Deus, mas é lindamente por quê? Porque é a essência da pessoa, ela teve a coragem, é um ato de coragem de se expor. Sim, né? E até associando com a questão de falar inglês, né? Quando você diz que uma pessoa canta bem, quando você diz, nossa, eu me envolvi muito nessa performance, você não tá querendo dizer que a pessoa acertou todas as notas. Quando você diz que a pessoa cantou bem em inglês, você não tá querendo dizer que ela cantou como um nativo. Não são sinônimos, né? Exatamente. Cantar bem significa você se expressar bem, expressar a tua identidade, expressar a emoção ali da música. E você falar ou cantar em inglês é você conseguir se comunicar. E para isso você não precisa falar tudo perfeitamente, você não precisa ter um sotaque específico, né? Você precisa ter o seu sotaque. O seu sotaque também é a expressão da tua identidade, o teu sotaque, a maneira como você fala inglês diz a respeito da tua idade, do teu território, onde você mora, do teu gênero, das tuas influências, né? Então, é por isso que eu acho, na realidade, a variedade de sotaque no inglês é uma coisa legal, não é uma coisa que deveria ser, eu acho, né? Quando os alunos falam pra mim, eu quero falar sem sotaque, ou eu quero falar com sotaque americano, eu penso, por quê? Né? Se você não é americano, se você é brasileiro, se você tem essa tua história de vida, as tuas características, você não precisa tirar isso da tua identidade. É como a tua impressão digital. É só você que possui esse sotaque, essa maneira de falar. E se você tem sotaque, também significa que você se aventurou a aprender um outro idioma, né? Então, isso é uma tarefa desafiadora, né? Então, só por isso, por esses motivos, eu não acho que o sotaque ele deveria ser eliminado. Eu não acho que esse deveria ser o objetivo das pessoas ao tentar falar ou cantar em inglês. Eu vou falar uma coisa aqui que eu vivo sempre, né? O americano, na verdade, o nativo americano, ele acha muito legal quando você tem um sotaque, porque você fala duas línguas, e normalmente o americano fala só inglês. Então, assim, se você fala português e inglês, ele te admira, de certa forma. Né? Então, uma coisa que eu destravei para falar inglês é exatamente isso, você não precisar ser perfeito numa coisa que nunca foi perfeita. Mas você precisar se fazer comunicar. Então, perfeito. Essa parte da comunicação é muito importante, né? Então, aí você começa a refinar o seu inglês ao longo do tempo, mas se você focar em comunicação, não em performance, isso ajuda bastante. Me ajudou muito no meu caso de conseguir destravar e conseguir conversar muito melhor do que eu conversava antes. Como você falou, às vezes essa expectativa, na verdade, não é uma expectativa que a pessoa que é falante nativa tem, né? Então, se ela tá falando com você, ela sabe que você não é falante nativo de inglês, ela não vai esperar que você vai se comunicar exatamente como eles, né? Eu acho que isso é uma expectativa que vem muito mais da nossa cultura. Isso é uma coisa, eu não sei se existem dados a respeito disso, é mais uma coisa que eu observo, né? Que os brasileiros, eles são extremamente exigentes com o inglês das outras pessoas, né? Tanto em relação à gramática, tanto em relação ao sotaque, e, portanto, são exigentes consigo mesmos, né? Mas essa exigência, na realidade, não necessariamente a gente encontra ela lá fora, ela é uma coisa muito mais cultural nossa aqui, né? Sem dúvida. Toda essa questão assim do que fazer para você se soltar, às vezes também é uma questão de exercício, né? Então, falando dessa questão do ensino de inglês, que tipo de orientação, Giovana, você podia nos dar com relação a como é que eu posso fazer para soltar mais minhas palavras para eu poder ter uma fluência melhor no inglês? Legal. Então, tem várias coisas que eu acho que a pessoa pode fazer se ela quer se sentir mais confiante, se ela quer ter uma fala mais fluida, e a fala, obviamente, vai ajudar no canto também, né? Então, acho que uma das coisas é você começar a
ouvir e prestar atenção no ritmo do inglês, porque o português tem características, tem um determinado ritmo, o inglês tem outro. No português, a gente costuma cortar sílabas. Você vira se, espera vira pera, então a gente corta muito sílabas no português. No inglês, isso também acontece, mas é muito mais... Eles juntam os sons, né? Então, muitas vezes a gente acha que eles estão falando rápido e eles não estão falando rápido. Eles estão só grudando o final de uma palavra no começo da outra e é isso que cria o ritmo do inglês. Então, uma dica que eu daria para uma pessoa. Se você está aprendendo, começando a aprender agora, comece a prestar atenção nisso. Quando você está ouvindo uma música ou assistindo um filme, uma entrevista, e você tem a possibilidade de ter a legenda ali ou a letra da música, comece a reparar aonde que esses sons estão se unindo e você vai tentar reproduzir isso, você vai tentar imitar. Da mesma maneira que quando a gente é criança, a gente aprende imitando o som, sem necessariamente entender exatamente o que é aquilo, você não precisa falar inglês para imitar o que você está ouvindo. Então, eu acho que práticas muito legais são você cantar junto com a música, mesmo se você, né, não tem ali a letra de apoio, mas você só cantar junto para ver se você consegue reproduzir aquele som. Outra coisa que eu gostava de fazer muito também é de, às vezes, né, pegar a letra, isso para quem já tem mais uma familiaridade, né, com o inglês, pegar a letra e você cantar meio que a capela, assim, para ver como é que você se sai. Você pode se gravar fazendo isso para depois ter um ponto de referência. Então, são essas algumas práticas. Você pode também falar mais devagar, depois você vai aumentando ali a velocidade. Então, são algumas práticas que eu acho que a pessoa pode fazer. Mas eu diria que, principalmente, é você ouvir muito, tentar falar junto, imitar da tua maneira, dentro do teu sotaque, dentro das tuas possibilidades, e principalmente tendo essa noção de que o ritmo do inglês não é o mesmo ritmo que o português, e como eles conectam muito as palavras, você precisa começar a perceber aonde essas conexões estão. Na música isso é muito evidente, mas na fala também. Então eu diria que são essas algumas coisas que as pessoas podem fazer para ir aos poucos, assim, melhorando essa questão da pronúncia, e também isso vai trazer um pouco mais essa autoconfiança, aos pouquinhos vai destravando. Eu escrever do jeito que eu entendo. O famoso aportuguesar, né? Aportuguesar as palavras. Exato. Quando eu tava aprendendo inglês, eu fazia muito isso. Eu vejo assim, quando eu vou pegar uma música nova em inglês, eu coloco a música para ouvir com a letra e eu vou tentando encaixar exatamente isso que você falou, na minha fala. Exato. Porque às vezes essa emenda aí, muitas vezes é uma coisa que a gente não percebe que ela tem. Aí você fala, nossa, como é que o cara falou tudo isso na mesma frase, né? O próprio Pearl Jam tem muito isso, né? Eles emendam, é um absurdo, né? Sim. Se você pega ali e fala, nunca na minha vida eu vou conseguir cantar isso aí, né? Mas daí se você tem um pouquinho de paciência de ler a letra junto, cantando junto, você vê que é possível, né? E isso daí o que é? É uma trava mental, né? No português a gente percebe muito a questão da entonação, a impostação da voz, né? Como você falou, de sílabas mais fortes. No inglês, o inglês ele é melódico o tempo todo. Então, o que torna leve, o que enrola às vezes, dá uma enrolada na língua, é diferente na hora de se pronunciar. Então, até quando você está ouvindo as pessoas numa série, num filme, eles falam de forma melódica. Então, é onde acontece muito as junções, é o que torna, às vezes, meu Deus do céu, como ele juntou isso? Como é que ficou essa frase aqui? Porque você olhando a frase é longa, mas na hora da pronúncia, ela se torna melódica, né? E no português a gente não tem isso. No português é tudo bem separadinho, tudo bem quadradinho, é pesado, né? Então, a parte da melodia no inglês ali que às vezes fica um pouquinho mais leve na hora de aprender, quando você entende a métrica da frase. Você pega às vezes um verso em inglês, ele tem... ele é desse tamanho, daí você vai ver a tradução, é assim, porque o português, as palavras são mais compridas, tem mais sílabas, e como você falou, né, às vezes é uma frase que você vê lá, ela tem 6 palavras, mas você só ouve direito 3 delas, 4 delas, porque no inglês tem muito isso também, algumas palavras são enfatizadas mais do que outras, então às vezes é muito engraçado, isso em alunos iniciantes, né, eles vão ler ou vão cantar e eles acham que eles precisam pronunciar
com a mesma ênfase todas as palavras que estão naquele verso. E quando você vai ouvir como que a música de fato é, você percebe que o vocalista, né, ele não tá pronunciando tudo com ênfase, ele tá enfatizando algumas palavras e outras ele passa assim, ó, bem rápido. Então, você vai começando a prestar atenção, e quem ouve muita música, geralmente são alunos que você percebe que ouvem música porque eles reproduzem isso na fala deles. Então, por isso que eu acho que a música, ela é uma excelente aliada, mesmo que você não tenha a pretensão de cantar em inglês, mas se você tá aprendendo inglês, ouvir música em inglês é muito bom para você se acostumar não só com os fonemas, mas com esse ritmo, com essa maneira como eles falam, porque isso reflete na música, né? E o inglês, como você falou, o inglês, você estudar inglês hoje é uma coisa complexa no Brasil, porque tem muito pouca gente que estuda inglês, né? Muito pouca gente que fala inglês. Então, cantar em inglês é muito menos ainda, né? Eu vejo assim, aqui em Curitiba mesmo tem vários artistas que não falam um A em inglês, mas cantam em inglês muito bem e perfeitamente. Aí o ponto é, o que esses caras fizeram? Eles estudaram a música, como se canta, eles escutaram os fonemas, eles fizeram toda a lição de casa para poder cantar bem, né? Então, eu muitas vezes eu vejo assim, que é uma questão de dedicação, tanto para você aprender inglês, quanto você aprender a cantar. Porque tanto no inglês quanto no canto, você precisa se dedicar para aquilo. Sim. Se você não fizer 15, 20 minutos de inglês todo dia, você não vai aprender. Se você não fizer exercício de canto todo dia, 15, 20 minutos, você não vai melhorar o teu canto. Então, esse é o ponto, né, Léia? Que a gente sempre discute dentro da escola, que essa questão, assim, a sala de aula pode ser inglês, pode ser qualquer coisa. A sala de aula é 10% do seu aprendizado. 90% do seu aprendizado é você com você mesmo. Sim, isso é muito evidente, né? Exatamente. É por isso que a criança vai para a escola de segunda a sexta. Porque a parte da memória, de você memorizar, você precisa da rotina, né? Da convivência, da repetição. Por exemplo, qualquer novo ajuste instalado em você, se você não praticar ele dentro de 48 horas, não faz parte da sua configuração. Em 48 horas, seu cérebro vai pegar aquilo e vai descartar. Então, a constância, a repetição vai fazer com que aquilo faça parte da sua nova configuração. E logo começa a se tornar mais natural, né? Sim. É exatamente isso. É um processo, não é uma linha, né, necessariamente sempre estável, mas se você continuar fazendo isso, cantar, falar inglês, são habilidades. Toda habilidade pode ser treinada, pode ser praticada, e se você fizer isso com constância, você vai melhorar. Exatamente. A não ser que exista algum outro impedimento, mas isso realmente vai ser o resultado dessa dedicação, desse tempo que você investe, tempo e energia seu que você investe nisso, você vai observar uma melhoria, né? A partir do momento que você tem algumas travas emocionais, claro que isso, acho que são, essas travas, elas são obstáculos, mas eles também não são impeditivos, são coisas que você pode, a partir do momento que você percebe que isso está acontecendo, você pode endereçar isso, você pode buscar estratégias, né, dentre elas, não somente, né, mas dentre elas a psicoterapia, mas você pode tentar criar associações que sejam mais positivas, mais prazerosas com aquilo que você está tentando aprender, porque o processo de aprendizagem, ele é muito mais tranquilo se você tem prazer naquilo, né? Se você tem... se aquilo para você acontece de maneira leve, né? E se aquilo... Você observa... você observar a tua melhoria, isso em si é muito reforçador. Isso em si engaja você no processo. Só que essa melhoria só vai acontecer se você investir o seu tempo e a sua energia naquilo, né? Minimamente, porque senão, né, você realmente vai acabar ficar empacado. Eu tinha uma história engraçada que aconteceu recente comigo. Mês passado eu estava nos Estados Unidos e a gente estava numa loja de instrumentos musicais. E eu estava assim, me comunicando bem, sabe? Aí chegou um redneck falar com a gente. E a pronúncia, o sotaque do redneck é completamente diferente, né? Sim. Para mim, ele estava falando chinês, ele não estava falando inglês, porque eu não entendia nada do que ele estava falando. O Zé Rodrigo, que é meu sócio lá no estúdio de Orlando, ele que está lá há 7 anos,
demorou alguns minutos para conseguir entender o que o cara estava falando. Mas eu não entendi nada. Então, eu fiquei desanimado, porque eu falei, pô, mas a gente estuda, daí chega um cara desse e fala com você, acho que o cara tá falando chinês, né? Então é isso, às vezes, né? Quando você acha que você tá bem, vá pro Texas, né? Ou vá pro interior dos Estados Unidos, pegar um redneck lá, que ele vai... Mas, ó, olha só, é engraçado você contar isso, porque eu tive uma aluna... ela era brasileira aqui, né? E depois a família dela se mudou pro Tennessee, nos Estados Unidos. E lá também, redneck, sotaque bem caipira. E ela contou pra mim, nossa, teacher, tô indo pra escola, eu tô tendo muita dificuldade. Eu achava que eu tava mandando super bem, mas agora eu tô tendo muita dificuldade. Só que, depois de alguns meses que ela tava morando lá, ela falou assim, nossa, teacher, agora eu tô começando a entender o que eles estão falando, e até eu mesma tô percebendo que o meu inglês tá mudando, porque é o ambiente que ela tava ali, né? Então, ela precisou também morar alguns meses lá pra sentir o impacto disso, tanto na escuta quanto na fala, né? E muitas vezes essa questão da música, né? Você pegar uma música mais típica do redneck, alguma música mais típica do Texas, mais típica do Tennessee, do Alabama ali, e você escutar o jeito que a galera pronuncia, é uma coisa muito rica também, né? Sim, é muito legal. Eu até voltando a falar dessa questão do sotaque. Dependendo do gênero musical que você tá ouvindo, você vai ouvir a influência do sotaque. É como aqui no Brasil, né? Às vezes aqui no Brasil, se você pega um sertanejo raiz, você vai escutar um sotaque mais do interior, né? E lá também. Então, nem faz sentido você ter essa ideia de cantar com sotaque perfeito, porque até dentro da música o sotaque varia, né? E, inclusive, se você começa a prestar atenção nisso, você vai percebendo essas variações, né? Às vezes você escutar uma música country vai ser bem diferente de você escutar uma música, né, um pop, assim, né? Uma música pop. Então, você vai percebendo essas variações e se você escuta bastante, você começa a ficar meio que versado nesses sotaques diferentes e você, na tua performance, você pode brincar com isso, inclusive, né? Uma coisa que eu acho legal, assim, por exemplo, você vai cantar Beatles, por exemplo. Então, se você estudar Beatles, eles têm um sotaque extremamente carregado no inglês britânico. Sim. Então, você não consegue cantar Beatles hoje com jeito americano. Então, se você quer cantar bem Beatles, cante no inglês britânico. Estude para isso, né? Assim como você não vai cantar um country com inglês britânico, né? Não cabe, né? Sim. Então, tudo é uma questão de escolha, estudo e você realmente se dedicar para aquilo, né? Perfeito. Exatamente. E uma coisa que ajuda muito, consciência técnica. A consciência técnica ajuda muito e facilita muito na questão, assim, de sotaques, porque você entende onde você vai encaixar sua voz. Então, a consciência técnica, ela é um dos caminhos que vai facilitar na hora de você encaixar, às vezes, aquela pronúncia numa região mais nasalizada, numa região mais de peito, numa parte mais posterior da boca, na forma que você vai ter que dominar e entortar a sua língua dependendo da pronúncia, né? Então, a consciência técnica, ela é uma excelente aliada na hora de você pronunciar ou querer cantar com um sotaquezinho mais parecido do gênero musical ali. A consciência técnica, ela ajuda muito, assim, na hora de destravar. Bom, eu tenho mais duas perguntas aqui, Giovana. Como é que você faz, como é que você pode transformar o seu inglês em um aliado na hora de cantar? Seja palco, seja karaokê, seja dentro de casa. O que dá para fazer? Como é que você se automotiva a ter esse inglês como um aliado? Então, para pessoas que gostam de música internacional, eu acho que o prazer que ouvir e cantar músicas internacionais causa em você, pensa que você tá sozinho, né? Não tem ninguém te olhando, você não tá numa situação de exposição, você tá no chuveiro do banheiro, né? Por que as pessoas falam tanto de cantar no chuveiro? Porque é uma situação que você tá ali completamente à vontade, não tem a possibilidade de ser julgado, então... Se você gosta muito de cantar em inglês, gosta muito de músicas em inglês, eu acho que é isso que precisa ser um motivador para você. É esse prazer que você sente quando você tá cantando em inglês. O karaokê, eu acho que ele é uma excelente situação se você tá se sentindo um pouquinho mais ousado, digamos assim, porque o karaokê, ele é uma situação que você vai estar cantando, pode escolher uma música em inglês para cantar, só que as expectativas que as pessoas têm e que você tem são muito mais modestas, digamos
digamos assim. Ninguém tá esperando que você vai ter ninguém vai ficar prestando atenção na pronúncia que você teve da palavra, no seu sotaque, se você atingiu todas as notas ali. Então, é uma situação que tem muito menos pressão, e eu acho que pode ser um excelente aliado depois do canto no chuveiro, né, como se fosse o próximo passo depois disso, que tem um grau um pouquinho maior de exposição, mas é uma situação ali de maior, você vai se sentir mais confortável, mais tranquilo, é a mais informal, né, então, rodinha de amigos também, né, tem ali a rodinha do violão. Eu acho que aos poucos você pode ir dando esses pequenos passos, né, mas realmente, se pra você a ideia de cantar inglês ainda é muito assustadora, eu diria pra você ir, né, de pouquinho em pouquinho, né, então começa ali você sozinho, né, coloca ali no YouTube a música que você gosta, karaokê, daí você tem essa prática ali de canto, né, você consegue ver como é que tá o teu inglês, se você tá se sentindo tranquilo ou não, depois você vai avançando aos pouquinhos até chegar num ponto, né, se for o caso de você ter uma apresentação ali mais formal, mais profissional, mas eu acho que o inglês, ele ou ele pelo menos pode ser um aliado se você gosta de música, porque se você começa a explorar esse mundo, você vai ter muitas oportunidades mesmo, que talvez você não teria se você não estivesse disposto a isso. Então você vai poder expandir o teu gosto musical, conhecer novos artistas, você vai poder entender talvez a letra ali dos compositores que você gosta. Então o inglês, ele não precisa ser um vilão, ele pode na realidade potencializar aquilo que você já ama, que é a música. Então aos pouquinhos, assim, né, não começando ali, né, vou me apresentar ali para um público num barzinho, não precisa ser dessa maneira, mas aos pouquinhos, em ambientes mais controlados, depois passando por uma exposição ali a um público maior, e se a pessoa, ela gosta de músicas internacionais, é muito difícil que ela não queira se aproximar disso. Eu acho que é mais questão de estar disposto a falhar, estar disposto a, de repente, melhorar ali, né, alguns pontos que talvez ainda não estejam tão bons, e sem ter expectativas de que você vai cantar perfeitamente, porque nós não somos falantes nativos, né? A gente vai ter um sotaque, a gente vai ter algumas dificuldades, às vezes a gente vai precisar uma música que é mais difícil, mais rápida, a gente vai precisar dar uma treinada antes, né? Então, tudo isso faz parte, mas eu acho que é tão gostoso, né, quando você tá cantando uma música ali que você gosta, seja ela em português, seja ela em inglês, então o prazer desse momento, acho que precisa ser o teu principal motivador. Eu tô falando por mim mesma, né? Porque agora que eu tô aprendendo a cantar, ainda tô muito no início, mas existem momentos que eu erro, existem momentos que eu me frustro comigo mesma, né? Que eu tenho expectativas também, mas eu tô disposta a passar por tudo isso, porque eu sei que lá na frente vai ter uma recompensa maior. Então, eu acho que é essa pergunta que a gente precisa se fazer. Será que você tá disposto a passar por tudo isso para ter uma recompensa maior depois? Eu gosto muito de tratar as coisas, muitas vezes um estímulo que você pode ter é o tal do fuck off, né? Dane-se o que os outros estão pensando. Dane-se. Porque se a gente começar a basear a nossa vida, a nossa história no que o outro está pensando, você não consegue evoluir. Então, assim, cante com prazer, faça as coisas do jeito que você gosta. Lógico, estude, se dedique, mas assim, se você começar a ficar travado em tudo que o outro pode falar para você, lança o fuck off, que é muito legal, e aí você vai ver que você não precisa da opinião de todo mundo. Você precisa da opinião de quem realmente é o teu mentor, o teu professor de inglês, ele vai te dar uma dica, fala assim desse jeito, mas assim, não se preocupe com a fala de todo mundo, não, porque a galera gosta de uma crítica mesmo. Exatamente. Qualquer coisa, troca as amizades. Tem uma assistente social estadunidense, ela é bem famosa, é Brené Brown, ela tem TED Talk, tem livro escrito, e ela diz assim, uma palestra, que você só devia aceitar críticas de pessoas que estão dispostas a entrar na arena. Ou seja, a opinião das pessoas que devem importar para você, que devem impactar você, é a opinião das mesmas pessoas que estão dispostas a correr os riscos que você corre. Então, se uma pessoa não está disposta a, de repente, se colocar numa situação de julgamento, de exposição, como é você cantar, você performar, talvez a opinião daquela pessoa não deveria ser tão importante para você, porque ela não está correndo os mesmos riscos que você está correndo. Daí o fuck off funciona bem, né? E Giovana, assim, eu queria que vocês duas daí deixassem para o nosso público aí
a sua mensagem final com relação a cantar em inglês, como professora de inglês e as travas emocionais, como psicóloga, o que você poderia falar diretamente para as pessoas? Bom, eu acho que cada pessoa tem uma história, né? Então, se você é uma pessoa que sente muita vergonha, muito medo de se colocar em situações em que você vai estar cantando ou falando inglês ou cantando em inglês, tem razões para isso, né? E acho que cabe a cada um de nós buscar conhecer quais são essas razões, né? Como que você chegou até aqui. E se você quer muito chegar do outro lado, né? Se você quer muito cantar em inglês, mas você se percebe preso um pouco nisso, um pouco travado em relação a isso, eu acho que cabe a você buscar maneiras de você transpor essas travas, porque lá na frente, né, no final do arco-íris tem esse pote de ouro. Mas para isso, vai existir o erro, vai existir o risco, a possibilidade de ser julgado, né, criticado por outras pessoas. Existe a autocobrança muito forte também, existe a frustração. Tudo isso faz parte do processo de aprendizado. Ninguém nasceu sabendo cantar, ninguém nasceu sabendo falar inglês. Então, se você quer muito essas coisas, se essas coisas são importantes para você, eu acho que vale a pena você se submeter a algumas situações, a alguns sentimentos que não são nada agradáveis para chegar nesse pote de ouro. Pelo menos essa é a minha experiência. E é isso que eu diria para quem quer muito isso, mas talvez tenha esse medo muito forte. Vai fazer parte dessa jornada, vai fazer parte do aprendizado, mas eu acho que é uma coisa que vale a pena. Para mim, tenha um ambiente seguro, um mentor que entenda a sua dor, a sua queixa e esteja aberto, né? Se você foi em busca de uma ajuda, de um mentoriado, esteja aberto. Saiba que ali é o lugar seguro, ali é o lugar para você errar, ali é o lugar para você desbloquear, né? Destravar todas as suas inseguranças. Por quê? Porque você está com uma pessoa que está disposta a pegar na sua mão e caminhar com você nesse processo de aprendizado. Né? Então, tenha um lugar de segurança, tenha um bom tutor, que as coisas elas acontecem, elas destravam, porque geralmente aquilo que a gente não consegue enxergar, a pessoa, o tutor, ele vai saber te direcionar, né? O mentor, o professor, ele vai saber te direcionar de uma forma segura, leve e prazerosa. E aí esse processo vai ser leve, vai ser prazeroso para você. Bom, gente, eu estou muito feliz de poder ter recebido aqui no nosso podcast a professora Leia, que para mim é uma referência aqui no sul do país como professora de canto. E muito feliz de receber você também, Giovana, porque são opiniões que as pessoas precisam ter, porque a aula de canto é uma coisa assim que eu vejo, como diretor da Harmonia Espaço Musical, as pessoas falam assim, mas eu não tenho habilidade de cantar. Então, eu falo assim, todo mundo consegue cantar. Em 3 meses você afina, se você tiver uma boa mentoria, você consegue timbrar hoje em dia, você consegue se destacar. Então, perder o medo, né? Ir para cima, e essa ideia do workshop, vamos ver se a gente consegue viabilizar isso, porque eu acho que isso pode ser uma coisa importante, não só para os nossos alunos, mas criar uma modalidade de workshop para as pessoas pensarem assim que elas também podem cantar, né? Exatamente. Então, muito obrigado, Isso gente. aí. Ficamos por aqui. A nossa primeira conversa, né? Marcela, nossa primeira conversa sobre voz, canto e tudo que envolve música e a nossa forma de se expressar. Isso aí. Valeu, muito obrigada. Galera.